Olá, bem-vindos a mais uma reflexão. Hoje a gente vai mergulhar numa história que é curta, mas olha, muito poderosa. É a parábola conhecida como a ilusão do jumentinho. E já para começar, fica aqui uma pergunta no ar. De onde será que vem o nosso verdadeiro valor? Sabe, aquilo que realmente nos define. Essa é a grande questão que a história de hoje vai nos ajudar a desvendar. É que sabe como é? Às vezes a gente se ilude, né? A gente se apega a um brilho, a um reconhecimento que na verdade nem é nosso. É como uma glória emprestada. E essa é uma armadilha, viu? Super sutil, bem humana e é muito fácil de cair nela. Bom, vamos lá. A nossa história começa num dia que tinha tudo para ser um divisor de águas na vida de um jovem jumentinho. Um dia de pura glória. Completamente inesperada, aliás. Tenta imaginar a cena. O jumentinho chega em casa correndo, sem fôlego, com os olhos brilhando de felicidade e grita para a família: "Pai, mãe, vocês não vão acreditar, é lá em Jerusalém que eles reconhecem o nosso valor. O povo me ovacionou." Dava para ver que ele mal conseguia se conter de tanta alegria. Mas o que aconteceu exatamente? Pensa só, ele foi aplaudido, ovacionado. Jogaram flores no caminho dele, ramos de palmeiras, e o povo gritava: "Hosana, bendito que vem." Gente, foi uma recepção digna de um rei, de verdade. Só que, no meio daquela euforia toda, o pai dele, mais velho, mais vivido, joga um balde de água fria. Ele chega com calma e fala: "Filho, segura a onda. O pessoal em Jerusalém não costuma fazer essa festa toda para jumentos, não." Uma dose de sabedoria que, claro, o filho não conseguiu entender naquele momento de êxtase. E agora a gente entra na segunda parte da história e aqui, gente, o tom muda, mas muda drasticamente. É quando a dura realidade bate na porta, mostrando como tudo pode virar de cabeça para baixo em apenas um dia. Olha, o contraste é de cair o queixo. Em um dia, aclamação, flores, gritos de hosana. No outro, no dia seguinte, a família só encontrou desprezo. Teve pedra jogada, insultos do tipo: "Sai da frente, seu burro!" Foi uma virada brutal e muito repentina. O jumentinho ficou ali completamente humilhado. E o pior, sem entender absolutamente nada. Ele só abaixou a cabeça. E aquela glória toda que ele achou que tinha conquistado, sabe? Sumiu. Desapareceu tão rápido quanto apareceu e no lugar só ficou a confusão e a vergonha. É agora que a gente chega no ponto alto da história, sabe? O momento da grande revelação. É aqui que a sabedoria do pai vem pra clarear tudo. Uma verdadeira lição de humildade. Quando eles voltam para casa, o pai faz a pergunta-chave. E não é uma acusação, sabe? É mais um convite para pensar. Ele pergunta, com toda calma: "Filho, com quem você estava quando recebeu toda aquela honra?" E aí, nesse exato instante, a ficha cai. O jumentinho para, pensa um pouco e, como se estivesse acordando de um sonho, ele responde meio gaguejando: Eu estava carregando um homem chamado Jesus de Nazaré." Pronto, a conexão finalmente foi feita. Então o pai, com toda a ternura do mundo, explica o ponto central de tudo. A honra não era para ele, para o jumento. A glória toda era para quem ele carregava. E aí ele finaliza com aquela frase que é um soco no estômago: "Sem Jesus, filho, a gente é só um jumento qualquer na estrada." Ok, agora que a gente já conhece a história, vamos sair um pouco da narrativa e mergulhar na reflexão espiritual, né? Vamos tentar entender o significado mais profundo dessa parábola sobre o que é a verdadeira honra. O conceito principal aqui é esse tal de brilho emprestado. Mas o que é isso, afinal? Pensa assim, é quando a honra que a gente recebe não é por causa de quem a gente é, mas por causa de quem a gente carrega. Sabe, os aplausos podem estar vindo na nossa direção, mas na verdade são para outra pessoa. E aí o que a gente tira de lição disso tudo? Bom, primeiro, o perigo do orgulho, de achar que aquela luz toda é nossa. Segundo, entender que a gente é como um espelho, a gente reflete a luz, mas não é a fonte dela. Terceiro, a glória, no fim das contas, pertence a quem a gente carrega. E por último, uma coisa linda: Deus muitas vezes usa os mais humildes para mostrar sua glória. E essa lição, claro, não é nova. Ela ecoa lá nas Escrituras. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 13 está escrito: "Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana." Puxa, uma frase fortíssima sobre como a gente se vê e sobre humildade, né? E pra gente fechar, fica aqui uma pergunta para cada um de nós pensar com calma. No nosso dia a dia, será que agimos como esse jumentinho, simplesmente refletindo uma glória que foi confiada a nós?
Ou será que estamos tentando, a todo custo, criar uma glória própria, esquecendo de quem realmente deveria estar no centro de tudo?